Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs e amigos ouvintes da Palavra do Senhor. Este é o seu canal Desvendando a Palavra. Quem vos fala é o irmão Mangela. Nesta manhã, eu quero trazer uma palavra, uma reflexão acerca de uma polêmica que existe entre os evangélicos, que está no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6, a partir do verso 4. Eu vou ler a palavra, diz assim: havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens e esta lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Pois bem, irmãos, eu já vi algumas pessoas e até mesmo alguns pastores afirmando que este versículo refere-se à união dos filhos de Deus com a união das filhas dos homens. Porque a Bíblia diz, no início do versículo 6, e eu vou ler para os irmãos esse versículo, diz assim: quando as pessoas começaram a espalhar-se pela terra, tiveram filhas, os filhos de Deus vieram a essas mulheres que eram muito bonitas. Então escolheram para eles as que quiseram se casar. Muitos pregadores defendem que essa união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens geraram os gigantes. O que não é verdade, porque, conforme eu já li no versículo 4, havia gigantes na terra naquele tempo e também depois. Antes dos filhos de Deus. O que é filho de Deus aqui? Os filhos de Deus, alguns pastores, pregadores, dizem que são os anjos, mas não são os anjos. Os filhos de Deus, nessa colocação, refere-se à geração de Adão, à geração de Sete, à geração de Enos, que eram homens santos, homens separados, daí chamados filhos de Deus. Observe que lá na frente Jesus disse que aquele que o aceitasse teria o direito de ser chamado filho de Deus. Esses homens da geração de Enos, geração de Sete, já eram tidos como filhos de Deus. E eles se apaixonaram pelas filhas dos homens, que eram os homens ímpios, tiveram relações com elas e geraram também gigantes. Mas os gigantes já existiam antes, que são os nefilins. Alguns pregadores defendem que foram anjos que vieram e coabitaram com as mulheres, por isso daí geraram os gigantes. Isso é quase que um desconhecimento da palavra de Deus. Observe que anjo é espírito, e espírito não tem carne, espírito não tem sangue, espírito não tem esperma. Como poderia um anjo caído relacionar-se com uma mulher e gerar? Isso seria impossível. A única forma de Deus ser gerado na terra é através da porta, e a porta é a mulher. Observe que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, precisou de entrar nesse mundo através da porta, nascido por uma mulher. Lá no livro do Gênesis, quando Deus condena Satanás, dizendo dele, nascido da mulher, nascerá um que irá pisar na sua cabeça. Ele estava se referindo que o próprio Deus, sendo Espírito, para entrar na terra, ele precisaria entrar pela porta. O próprio Jesus vai dizer na frente que aquele que entra pela porta são os seus, e que ele próprio é a porta. Então entendam que essa afirmação de que os filhos de Deus, que são os homens e não são anjos, fazem uma tremenda confusão, porque lá no livro de Jó diz que quando os filhos de Deus vieram à presença de Deus, também compareceu Satanás. Por causa dessa expressão ali colocada, filhos de Deus, eles interpretam
que os filhos de Deus seriam os anjos. Os filhos de Deus não são anjos. Os anjos também são filhos de Deus nessa colocação de Jó, mas na colocação de Gênesis são os filhos dos homens, santos e separados para Deus. Entenda essa palavra. Deus abençoe vocês.